Olá pessoal, na nossa aula do dia de hoje nós vamos discutir aí os 50 anos do protesto, do movimento lá de maio de 1968, que começa na França e a partir dali se espalha para os Estados Unidos e é um grande momento de rebeldia contra o status quo conservador estabelecido na Europa e em território americano. Para a gente poder compreender um pouquinho a respeito dessa questão, a gente tem que tracejar a linha do tempo, porque existem alguns fatos que vão acontecer no movimento de maio de 68 que interconectam com a questão geopolítica que o mundo vivia naquele momento, inclusive do Brasil. Vamos nos recordar. Desde o fim da Segunda Guerra Mundial, que nós vivíamos lá a bipolaridade, a divisão do mundo em duas grandes esferas de influência, também conhecida como a velha ordem mundial. A porção oeste, comandada pelos Estados Unidos no regime capitalista, e a porção leste, comandada pela ex-União Soviética no regime socialista. Ocorre que, dentro dessa bipolaridade, o conservadorismo americano e europeu aflorou. Aflorou, inclusive, nos Estados Unidos e na Europa, sobretudo nos Estados Unidos, uma forte reação ao movimento comunista que avançava na Ásia e em parte da Europa. Você se recorda que em 1949, Mao Tse-tung assume o poder na China e cria a República Popular da China. Você se recorda ainda que de 1950 a 53 nós tivemos lá a Guerra da Coreia, a primeira das guerras frias entre Estados Unidos e União Soviética, onde a Coreia do Norte invade a Coreia do Sul com apoio da China e os Estados Unidos enviam tropas, para poder conter o avanço dos comunistas. Em 53 é assinado um armistício, um cessar-fogo, o que quer dizer que as duas Coreias oficialmente estão em guerra até os dias atuais. Na década de 60, nós vamos ter uma outra guerra indireta, que será a Guerra do Vietnã, onde os Vietcongues, que são pró-comunistas, vão tentar depor o governo vietnamita pró-capitalista. Os Estados Unidos enviam tropas também para o Vietnã e perdem essa guerra. Bom, dentro desse contexto, o movimento de maio de 68, ele começa dentro de um contexto geopolítico bastante complexo, e aonde o conservadorismo europeu e americano graçava por todos os lados. Era muito comum nos Estados Unidos a perseguição de todos aqueles que manifestassem uma posição mais à esquerda, que era tida como comunista naquela época. Diga-se de passagem, não é muito diferente daquilo que nós estávamos vivendo no Brasil. As manifestações na década de 60 no Brasil, mais à esquerda, também eram entendidas como pseudo-comunistas e, portanto, enfrentavam uma forte resistência da classe média, da cúpula da Igreja Católica, da cúpula do poder militar, do próprio Estados Unidos, portanto, aí da oligarquia rural brasileira, fazendo um contraponto a esse pensamento de esquerda, seja ele de matriz comunista ou não. Dentro desse contexto, a gente sabe que os estudantes na França, no ensino superior, tinham uma cobrança intensa pela excelência da sua educação. No entanto, quando eles saíam lá para o mercado de trabalho, eles não encontravam as condições de salário, de trabalho e de emprego para desenvolver as suas competências. E a partir daí, há uma sensação de estranhamento, há uma sensação de insatisfação sobre o modo pela qual a sociedade, a economia e os costumes estavam se encaminhando. Os jovens, então, das universidades francesas, num primeiro momento, vão fazer lá manifestações contra o sistema educacional. Só que nós sabemos que a educação é apenas mais uma parte de um sistema muito maior, que é o sistema social.
E esse sistema social, ele tinha todo um regramento, né, de costumes, de ética, de moral, de comportamento, de religião, de ligação filosófica, religiosa ou política, que de certa forma conformava a sociedade francesa e a sociedade americana. Os jovens, então, inconformados com essa forma de ver a vida, olhavam lá para os seus pais e viam que os seus pais estavam profundamente infelizes dentro de um sistema de reprodução do capital que enriquecia alguns em detrimento de uma grande maioria. Apoiados, então, nesse movimento que começa na França, decolou o movimento feminista, que lutava ainda em muitos países pelo direito ao voto, pelo direito ao divórcio, pelo direito de utilizar minissaia, pelo direito de serem respeitadas como cidadãs que eram. Tanto que nós tivemos lá inúmeras manifestações, dentre as quais algumas feministas chegaram a queimar os sutiãs como um ato de rebeldia contra uma moral para os homens e outra moral para as mulheres. Em paralelo a isso, a gente tinha o desenrolar da Guerra do Vietnã. E os Estados Unidos, pela primeira vez, se dava conta de que essa guerra estava sangrando a nação. Não só milhares de soldados americanos morriam na Guerra do Vietnã, como bilhões de dólares eram destinados a essa guerra na Ásia, claramente numa tentativa de manutenção de área de influência americana, com forte caráter imperialista, um imperialismo econômico, implantado sobre o Vietnã. E aí, o movimento hippie nos Estados Unidos ganha força. Esse movimento hippie é exatamente contra a guerra, a favor da paz, contra uma ética e uma moral, né, diferenciada entre homens e mulheres, eram a favor de um amor livre, em certo momento eram favoráveis à liberalização das drogas, se manifestavam contra o status quo dos conservadores republicanos americanos e o movimento, que num primeiro momento era na França, agora se espalhava rapidamente para os Estados Unidos com o movimento hippie. Antes da gente avançar, vamos botar isso no quadro para você, ok? Vem para cá. Então, vamos lá, né? Nós estamos falando lá do movimento de 1968, e esse movimento, ele se inicia, o início, é lá uma rebeldia contra o sistema educacional da França, mas que logo há um espalhamento. Esse espalhamento se dá numa posição contra os costumes, corrigindo aqui, contra os costumes, a moral, a guerra do Vietnã, direitos iguais para as mulheres, e mudanças sociais. Então vamos de novo aqui ver se a gente entendeu. Esse movimento se inicia na França com uma rebeldia dos jovens estudantes franceses que eram estimulados o tempo inteiro a um nível extremamente elevado de excelência no seu sistema educacional, só que, quando saíam para o mercado de trabalho, não encontravam salários, condições de trabalho e emprego à altura daquilo que eles se preparavam. Ao mesmo tempo,
olhavam lá para os seus pais, operários, que trabalhavam intensamente, em longas jornadas de trabalho e com pouca mobilidade social e Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial para vocês. Nós, a Lá Concurso, nós preparamos um super curso para o Banco do Nordeste 2018, um curso atualizadíssimo, um curso completaço, ponto a ponto do edital, e nós, a Lá Concurso, eu garanto para vocês, aqui na Lá Concursos é o melhor curso de carreiras bancárias do Brasil, pode ter certeza disso. Desde 2010 até a presente data, nós tivemos a oportunidade de atender todos os concursos de carreiras bancárias do Brasil e, claro, com centenas de alunos aprovados em todos esses concursos. Meus amigos, minhas amigas, aqui na Lá Concurso você vai ter treino diário. O que é isso? Todos os dias você vai ter uma meta de estudos e se você cumprir as nossas orientações pedagógicas, o nosso personal coach, tenho certeza que você ficará super competitivo. Meus amigos, minhas amigas, espero vocês. Tchau. Clique lá.